O meu processo ele foi construído exatamente para tentar criar, na minha imagem, uma lacuna de corrupção que ele sabia que era a única coisa que não pegava em mim. E eu estou, desde 2005, você como jornalista acompanha isso, sendo acusado 24 horas por dia, e eu estou esperando que o Moro prove a minha acusação. Eu estou esperando que o Dallagnol prove a minha acusação. Porque tudo foi pensado, foi articulado para combinar com a data eleitoral, porque o objetivo era me tirar da campanha. O objetivo era, não dá para fazer o impeachment da presidenta Dilma e depois deixar o Lula ser candidato a presidente da República, porque ele vai ganhar no primeiro turno. Veja, o Moro sabe que o apartamento não é meu. Eu fui condenado e ele ouviu 83 testemunhas que disseram claramente que o apartamento não era meu. Ele tinha o Léo Pinheiro, que era o grande delator, que já tinha prestado 3 depoimentos como testemunha e tinha dito que o apartamento não era meu, até que trocou de advogado e o advogado envolveu o Léo e convenceu o Léo a dizer para ele poder pegar a delação premiada, sabe, que o apartamento era meu. Então, o que eu estou esperando? Isso foi para a segunda corte, que essa é a tua dúvida, como é que eu fui condenado na segunda corte? Eu fui condenado porque era para ser condenado. Eu acho que os companheiros que me julgaram no TRF4, eu acho que nem viram o processo, nem leram o processo, porque ele não conhecia a sentença do Moro ainda, e ele disse que era uma sentença maravilhosa, que era, sabe, uma coisa que ele nunca tinha visto em tal qualidade. O meu processo passou, só para você ter ideia, o meu processo passou na frente de mais de 1.700 processos que estavam para ser julgados. E por que passaram na frente? Porque era preciso coincidir com a data eleitoral para julgar o meu entendimento político. Então, veja, só para te dar uma ideia, tudo que foi feito para combater a corrupção nesse país foi feito no governo do PT. Se você pegar um advogado para sentar com você e mostrar o que nós fizemos tudo, inclusive a delação premiada, fomos nós que fizemos no PT. Ora, a delação premiada, ela foi feita e não era para ser, sabe, sob coação, porque as pessoas que confessaram roubaram de verdade e as pessoas que confessaram ficaram com dinheiro. Nós temos o caso da Odebrecht, que é o mais forte, em que 70 delatores da Odebrecht vão receber salário durante 10 anos e além de um bônus para delatar o que o Moro queria. Como o objetivo era me condenar, Eduardo, o objetivo era me condenar, eu passei a desafiar. Quando eu fui prestar depoimento, se você acompanhou o meu depoimento, eu disse para o Moro, olha, você está condenado a me condenar. Já foi de tal magnitude que vocês não têm como voltar atrás. São centenas de horas do Jornal Nacional me acusando. É acusando por todas as revistas, por todos os jornais, milhares de rádios pelo Brasil. Ou seja, e não tem um minuto da minha defesa. O máximo que a gente podia fazer era uma nota. É por isso, Eduardo, que eu posso te dizer que eu tenho a consciência mais tranquila do que o Moro, ter a consciência mais tranquila do que o Bolsonaro, e com muita tranquilidade eu quero provar que se teve uma quadrilha nesse país, ela foi montada pela Força-Tarefa da Lava Jato para criar um fundo de 2,5 bilhões de reais com o dinheiro da Petrobras. Essa gente é muito engraçada, porque essa gente invadiu minha casa, invadiu a casa de todos os meus filhos, invadiu a casa de todos os filhos, 6 horas da manhã, não me encontraram nada e não tiveram a decência de chamar a imprensa e dizer o seguinte, olha, não encontramos nada, não tinha ouro, não tinha dólar, não tinha absolutamente nada que a gente imaginava que tinha e mostrar a sacola, porque quando eles encontram dinheiro, eles chamam a imprensa e mostram o pacote de dinheiro, bota relógio, bota barra de ouro. Eu estou desafiando eles. Eu desafio o TRF4, eu desafio o Moro, desafio o Dallagnol a mostrar, sabe, um níquel errado na minha vida. E é isso que eu quero provar, apenas isso. É por isso que eu dizia, quando eu estava na Polícia Federal, Eduardo, que queriam fazer um acordo para eu sair, eu dizia, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Se me colocar aqui, vão ficar aqui até que eles reconheçam que eles prenderam o inocente para evitar que o Lula ganhasse as eleições de 2018.
Ô, presidente, Para provar isso, querido. presidente, agora o senhor retoma, apesar do isolamento, da pandemia, o senhor retoma os contatos Brasil afora com duas ideias. Uma proposta, um plano para o Brasil e recuperar seus direitos políticos. Agora, isso não inclui candidatura, não inclui, presidente? Veja, necessariamente não. Ô, Eduardo, eu tenho 74 anos de idade. Graças a Deus e com a ajuda do povo brasileiro, eu sou considerado o presidente mais importante da história do Brasil. Nenhum presidente conseguiu fazer o que eu fiz e não foi por mérito meu, foi por conta, sabe, da generosidade do povo brasileiro, sabe, que me permitiu, que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Eu tenho certeza que Minas Gerais, mesmo tendo a Aécio como governo de oposição, nunca recebeu a quantidade de investimento federal que recebeu no meu governo. Eu tenho confiança disso. E eu não preciso ser candidato. Não vou dizer que não sou, porque na política a gente nunca pode dizer que não é. Mas necessariamente eu não preciso ser candidato. Eu já fiz muita coisa nesse país. Acho que é possível fazer muito mais nesse país, mas necessariamente eu quero recuperar a democracia do Brasil. Eu quero voltar a fazer esse povo ser feliz, esse povo sonhar, esse povo trabalhar, esse povo ter esperança, esse povo ter emprego, ter salário, ter renda. Esse povo que já foi o povo mais feliz e mais esperançoso do mundo. É isso que eu quero. Presidente, recentemente o Antônio Delfim Neto, que é um economista, mas é um pensador, uma figura que o país, né, tem respeito por ela, ele disse que faltou humildade ao PT, que o Bolsonaro é culpa da falta de humildade, porque o senhor chegou a conversar com ele da possibilidade de o Ciro ser o candidato a presidente e o Haddad o vice. Se acontecesse isso, na cabeça dele não teríamos Bolsonaro. Deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo. Essa história é antiga, porque antes das eleições de 2018, o Mangabeira Unger levou o Haddad para conversar com o Ciro Gomes e fizeram a proposta para o Haddad ser vice do Ciro. E deve ter comentado com o Delfim Neto. Quando o Mangabeira foi me contar, eu falei, Mangabeira, você só tem que perguntar para o PT, não é para o Ciro. Como é que pode o partido mais importante da América Latina, como é que pode um partido que foi o segundo colocado em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, todas as pesquisas mostravam que se eu fosse candidato, ganharia as eleições, pode abrir mão da candidatura. Ah, mas a pesquisa indicava que o Ciro poderia ganhar um segundo turno, não é isso? Ora, mas para o Ciro ganhar um segundo turno, ele precisava passar pelo primeiro. Sabe, não adianta. O Atlético, para ser campeão, sabe, da Série A em Belo Horizonte, ele vai ter que sair da segundona, vai ter que ir para conquistar o direito para a primeira. O Ciro Gomes, para ir para o segundo turno, ele tem que ganhar um primeiro turno. Como é que o PT poderia abrir mão de ter candidatura própria com um quadro da qualidade do companheiro Fernando Haddad? Presidente, desde... A verdade é que o Ciro poderia ter ajudado se o Ciro não tirasse férias em Paris, ao invés de ficar aqui pedindo voto para o Haddad. Presidente, eu tô aqui vendo na live que nós estamos fazendo, no seu @LulaOficial, no meu @Eduardo Costa Jornalista, e é impressionante como é que na nossa live se reproduz o Brasil de hoje. 30% de um lado dizendo é Lula, 30% do outro lado dizendo é Bolsonaro e 40% perplexos. O que o senhor faria se fosse convidado para um grande entendimento nacional, para a gente pensar junto e fazer esse país ir adiante, parar com esse Fla-Flu, com esse Atlético e Cruzeiro, presidente? Eu não sei quantos anos você tinha, mas há muito tempo atrás nós brigamos muito para que o Brasil tivesse 2 turnos. Para que a gente não corresse o risco de um presidente ser eleito como Allende foi no Chile, com 30% dos votos. Quando você só tem 30%, você tem 70% que não votou em você. E o segundo turno, ele permite que, ao você conquistar o direito de ir para o segundo turno, você possa construir a tua aliança política, a tua governabilidade durante o processo eleitoral. Foi assim comigo em 2002, foi assim em 2006, foi assim com a Dilma em 2010, foi assim em 2014 com a Dilma. Sabe, todo mundo que ganhou no segundo turno. Sabe, isso é muito importante para o país. Então, essa história que se inventou, o Lula o PT tem 30%,
tem contra o PT 30% e tem 40%. Esses 40% se manifestam no segundo turno. Eu tive 40 e pouco no primeiro turno com o Alckmin e tive 62 no segundo turno. Você está lembrado que eu ganhei 12 milhões de votos no segundo turno com o Alckmin e ele perdeu 4 milhões. Significa que 4 milhões que votou nele votou em mim. Ou seja, não existe esse negócio do antipetismo, o antilulismo, o anti-Tatiaia, sabe? Não existe isso. A campanha, ela existe para você convencer as pessoas, para você fazer acordos políticos, para você arrumar outras forças para compor com você. É assim que é. Então, esse negócio de que só tem 30%, você precisa me dizer o seguinte, qual é o partido no planeta Terra que tem 30% de eleitores fixos, como dizem que eu tenho? E nem o Bolsonaro tem 30%. Pois Bolsonaro é, tem 30%. Pois é, presidente, mas depois que passa a eleição, o presidente chama a nação à união e as pessoas torcem pelo país. Aqui está uma briga que, se eu falar o nome do senhor em determinado lugar, eu apanho. Se eu falar o nome do Bolsonaro, eu apanho também. É esse ódio que eu não estou entendendo. O senhor não percebe esse ódio no país? Você é testemunha que você tem um cara que soube organizar a paz nesse país, fui eu. A minha candidatura com o Zé Alencar foi um pacto feito no mundo do trabalho e no mundo da política e no mundo sindical. Ninguém vai ter um vice como eu tive o Zé Alencar. Um homem de caráter, um homem honesto, um homem, sabe, de uma capacidade de trabalho. E o que nós fizemos? A primeira coisa que eu fiz, Eduardo, eu criei um conselho de desenvolvimento social, envolvendo índio, envolvendo fazendeiro, envolvendo banqueiro, envolvendo bancário, envolvendo pastor, envolvendo padre. Era um conselho com 100 personalidades que me ajudavam a governar, me ajudavam a fazer projeto, me ajudavam a encaminhar as coisas no Congresso Nacional. Eu vivi 8 anos na presidência num momento de paz, no momento em que o país mais cresceu na economia, no momento em que o Brasil mais exportou. Você está lembrado que quando eu cheguei na presidência, o Brasil tinha 100 bilhões, o Brasil estava devendo 30 bilhões do FMI. Nós pagamos o FMI, juntamos 380 bilhões de dólares de reserva, as nossas exportações, que eram 100 bilhões, nós chegamos no fluxo entre compra e venda a 502 bilhões de dólares. O Brasil, sabe, gerou 20 milhões de empregos na economia, com carteira assinada, quando o mundo gerou 100 milhões de desemprego. Nós vivemos o melhor período, a convivência democrática na diversidade é a coisa mais extraordinária que nós podemos ensinar a esse país. É por isso que nós fizemos muitas obras, é por isso que nós fizemos muita universidade, é por isso que nós fizemos muita escola técnica, é por isso que nós fizemos programas sociais que o povo esperava há muitos anos. Ô, presidente, o senhor candidato, o senhor disse uma vez que o Congresso tinha mais de 300 picaretas. O senhor, presidente, o senhor teve que aliar-se ou conviver com o Renan, com o Sarney, com os picaretas lá. Depois, Bolsonaro, candidato, ele falou que não queria nem falar com essa gente, queria falar com as bancadas. Hoje ele está se encostando no tal do Centrão. Não tem jeito, nesse presidencialismo brasileiro, de se governar sem aliar-se a setores do Congresso aparentemente retrógrados. Eduardo, a coisa maravilhosa seria se você fosse candidato a presidente, você ganhar para presidente e eleger a maioria dos deputados aliados a você e a maioria dos senadores. Está todo mundo do seu partido. A segunda coisa melhor do que isso era você ter os aliados na maioria. Agora, quando você não faz a maioria, você precisa fazer política. E você não vai pedir apoio para suplente. Você não vai pedir apoio para o cara que não se elegeu. Você vai ter que conversar com quem tem o mandato e está na Câmara. E aí você conversa com as pessoas que estão lá eleitas, eles que têm o voto. Esse negócio do Bolsonaro fazer bravata, tá? Porque não vou conversar com ninguém, não vou conversar com ninguém, não vou conversar com ninguém, está rastejando agora. Está rastejando agora. Ninguém governa esse país sem governar com o Congresso Nacional, com a Câmara e com o Senado. Ninguém governa esse país se não manter uma harmonia com as chamadas instituições da democracia. Eu fui
cara que disse que tinha 300 em 92. Hoje, eu acho que tem mais. O doutor Ulisses Guimarães, que você conheceu, tinha uma frase extraordinária. Ô Lula, toda vez que a elite brasileira começa a dizer que tem que renovar a política, precisa mudar o Congresso, o que vem é pior. E é isso que nós estamos assistindo agora. Esse Congresso agora é muito pior do que o Congresso anterior. E o anterior já era pior do que, sabe? Agora, Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os meios de comunicação têm uma importância extraordinária que não pode esquecer, que é não permitir que o povo negue a política. Porque toda vez que você nega a política, toda vez que você escolheu um político, você precisa lembrar que quem escolheu o deputado foi o povo. O povo votou no deputado que estou lá. Ou seja, o povo votou nessas pessoas. Teve pessoas que hoje estão sendo acusadas que teve 2 milhões de votos para deputado, sem conhecer as pessoas, apenas pelo fake news. Então, eu acho muito sério, sabe por quê, Eduardo? Eu estou com 74 anos e eu vou te dizer uma coisa. Enquanto a gente continuar negando a política, o que a gente vai colher é, na verdade, tempestade. Porque presidente, a política não tem solução para ninguém, querido. Presidente, a oposição brasileira, aí eu falo de PT, pessoal, especialmente da esquerda, ela não está aparentemente perdida e fraca? Ela não está perdida. Veja, o Bolsonaro tem apenas 1 ano e meio que tomou posse. O Bolsonaro está no meio do governo e já tem mais de 46 pedidos de impeachment para ele. Eu fico preocupado, sabe por quê, Eduardo? Porque esse país acabou de caçar uma presidenta da República que não tinha cometido nenhum caso de improbidade administrativa. Ela foi caçada porque era necessário caçar, era necessário tirar o PT. Agora você tem um cidadão que está desrespeitando a ciência, que está desrespeitando a medicina, que está desrespeitando a paz. Ou seja, você não vê o Bolsonaro pegar um livro na mão. Você não vê o Bolsonaro falar de um livro. Você não vê talvez falar de arma. Ou seja, é um presidente que acha que o problema do mundo será resolvido com arma. O problema do mundo não será resolvido com arma, será resolvido com educação. Será resolvido com paz, será resolvido com harmonia, será resolvido com emprego, com salário, será resolvido quando o Estado cumprir com as suas obrigações e der ao povo aquilo que o povo necessita. É assim que a gente vai resolver. A esquerda não está dividida, a esquerda está fora do poder. Então ela tem que aprender que a gente fora do poder... Sabe qual é o problema, Eduardo? Quando você ganha, 4 anos de mandato passa rápido demais. Você nem aprendeu a governar, já acabou o mandato. Quando você perde, cada dia vai um ano. Parece que não passa nunca o mandato do cara que está governando. Esse é o problema da esquerda. Eu digo que é preciso ter paciência. A gente tem que, primeiro, não ficar rezando para o Bolsonaro errar. Porque quando o presidente erra muito, quem paga o pato não é o presidente, não é o partido, é o povo. Então, o que eu quero é que o seu Bolsonaro crie juízo, pare da sua relação com os milicianos, pare de mentir para a sociedade no fake news e governe esse país com responsabilidade. Pare de brigar com a China, pare de brigar com a Argentina, pare de brigar com a América do Sul e pare de lamber as botas do Trump. Pare de lamber as botas do Trump. Você percebe que o Trump já jogou fora a cloroquina. Mandou para onde? Para o Brasil. Porque lá as 2 instâncias que cuidam da saúde não deixou ele utilizar a cloroquina. Então, ele mandou para o Brasil. E o lambidão aqui, sabe? Está obrigando agora, você tem acompanhado pela imprensa, está tentando forçar o poder público ligado à saúde, obrigar as pessoas a tomar cloroquina contra todas as entidades de ciência médica desse país. Não é possível que a gente não dê, sabe, uma dura no Bolsonaro. Por isso que eu defendo o impeachment do Bolsonaro, um impeachment que tem um processo, que ele tem o direito de defesa e que julga os crimes de responsabilidade que ele já cometeu nesse período que ele está governando. O senhor está confiante de que o PT terá um bom desempenho nas eleições do fim do ano de novembro e que possa, assim, se redimir ou mostrar que ele não acabou, como para muita gente aconteceu com a vitória do Bolsonaro? Eduardo, deixa eu te falar uma coisa com sinceridade. O PT
é o mais importante partido de esquerda da América Latina. Tá? E qualquer cientista político sabe disso. O PT não vai acabar numa eleição. Por que eu gosto da democracia? Eu gosto da democracia porque ela permite a alternância de poder. O PT governou, perdeu uma eleição, os outros governam. Daqui a pouco a gente volta, depois a gente perde, aí vem outro. É isso que é a democracia. Você está lembrado? Eu vou te contar uma história. Quando eu era presidente, você está lembrado que eu saí com 87% de bom e ótimo, 10% de regular. E 3 em péssimo. Tá? A bancada do PT queria apresentar uma proposta para que eu tivesse o terceiro mandato. O que eu disse para a bancada do PT? Eu disse para a bancada do PT o que eu disse para o doutor Chaves, que eu disse para o doutor Uribe e que eu disse para o doutor Evo Morales agora. Toda vez que um político começa a se achar imprescindível e toda vez que um político começa a se achar insubstituível, está nascendo um pequeno ditador. Por isso é que eu não quis um terceiro mandato, porque eu sou favorável à alternância de poder. Olha, se alguém, sabe, como o Zé Maranhão do Pimentel, ótimo, ele que governe. Veja se ele consegue cumprir. O Pimentel saiu derrotado, vai lamber suas feridas, como dizia o Brizola, e se preparar para voltar outra vez. Isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo. Nós temos que aprender a perder e aprender a ganhar. Quando a gente ganha, é bom. Quando a gente perde, a gente chora e deixa a vida passar para a gente se preparar para ganhar outra vez. Presidente, eu tenho que caminhar aqui para o fim da prosa, embora ela esteja boa. Eu queria falar um pouquinho sobre... Como é que é? Bom, que eu ficaria mais umas 3 horas aqui com você. Vamos prosear. Aqui, eu queria falar um pouquinho de Belo Horizonte. Aqui, a eleição está chegando, os candidatos, né? Por exemplo, os 2 vereadores, o filho do senhor ministro Patrus, o Pedro, o Arnaldo, que o senhor conhece mais, Arnaldo Godoy. Hoje eu fiquei sabendo que o Kerson Lopes, que é da Casa do Jornalista, colega nosso de profissão, é pré-candidato pelo PT. E tem o Nilmário Miranda, que é pré-candidato a prefeito. Mas já fiquei sabendo que o Rogério Correia está bravo. Ou seja, o PT vai ser sempre essa encrenca que ninguém quer, o pau quebra, hein, presidente? Eu queria antes falar uma coisa para você, Eduardo. Quando eu fui lançado candidato em 89, eu pensei que era brincadeira do PT. Porque você tinha Ulisses Guimarães candidato. Você tinha a doutora Aureliano Chaves candidato. Você tinha Leonel de Moura Brizola candidato. Você tinha o doutor Mário Covas candidato. Você tinha a doutora Afif candidato e tinha o Enéas candidato. Eu achei que era uma brincadeira do PT me lançar. Como é que um metalúrgico iria disputar uma eleição com tanta gente nobre? O que aconteceu? Eu fui para o segundo turno e as grandes figuras não foram. Foi eu e o Collor, que eram 2 candidaturas novas. Pois bem, o Nilmário tem um papel histórico em Belo Horizonte, desde o movimento social, sabe? Desde a imprensa alternativa, e você sabe disso. O Nilmário foi um ministro extraordinário nos direitos humanos no meu governo. O Nilmário foi deputado federal, foi candidato contra o Aécio a primeira vez e deu um suador no Aécio, você lembra disso. Olha, o PT escolheu o candidato Nilmário, sabe, da forma mais democrática possível. Então, eu acho que nós não temos que ficar chorando e o leite derramado. Nós temos que ir para a rua tentar eleger o companheiro Nilmário Miranda. Vai todos os candidatos de esquerda, ótimo. Quem for o melhor vai para o segundo turno. E no segundo turno a gente junta todo mundo. O que o PT precisa é ter em conta o seguinte. O PT precisa ter coragem de ir para a rua, defender o seu legado, mostrar em Belo Horizonte que o PT governou essa cidade com o Patrus, depois conversou vários tempos com o Célio de Castro, sabe, o PT era vice, depois o Pimentel governou várias vezes e o PT fez história na prefeitura de Belo Horizonte. É isso que nós temos que resgatar para mostrar quem é que tem mais capacidade de governar. É isso que nós temos que mostrar. E é isso que vai permitir que as pessoas escolham fulano e beltrano. Sabe? Você tem que fazer uma campanha,
sabe, discutindo uma parte dos temas nacionais e uma parte são os temas locais, são as necessidades do povo. Porque não adianta nem só ficar xingando o Bolsonaro, nem só ficar falando do buraco da rua. É preciso falar da economia. É preciso falar, sabe, da crise sanitária que estamos vivendo. É preciso falar da crise financeira que estamos vivendo. Então, o PT é um partido nacional, tem que fazer uma campanha extraordinária, tem que aproveitar o tempo na internet, o tempo no meio de comunicações e falar. Se a gente não ganhar dessa vez, o mundo não acaba. A gente se prepara para ganhar na outra vez. E quando acabar? E quando acabar esse isolamento, o Lula vai para a rua, vai enfrentar o povo na rua? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Você me conhece e sabe que eu gosto de ir para a rua. Eu fico muito triste quando eu sei que um cara como você, que me conhece há muito tempo, ficou com dúvidas a meu respeito por conta da quantidade de notícias que você recebia, sabe, de que o Lula tinha roubado, de que o Lula tinha feito isso, tinha feito aquilo, sabe? Então, eu até não fico chateado quando eu sei que as pessoas pensam isso de mim, porque vocês ouviram de manhã, de tarde e de noite durante muitos anos. Você sabe quanto tempo faz que eu não apareço no Jornal Nacional? Faz mais de 10 anos. E o Moro aparecia todo dia 20 minutos me condenando. Eu sei o que é a destruição da imagem das pessoas. Quando o político rouba, Eduardo, você sabe, porque em Minas Gerais se fala muito isso. Quando o político rouba, o que ele fala? É preciso submergir. É preciso desaparecer. Eu poderia ter ido para outro país, Eduardo. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Por que você acha que eu me entreguei na Polícia Federal, Eduardo? Porque eu queria ficar perto do Moro, porque eu preciso provar que o Moro e o Dallagnol foram chefes de uma quadrilha que tinha como objetivo me condenar. E o Dallagnol agora está provado que ele queria era pegar dinheiro da Petrobras para montar uma instituição dele. Não sei se você já percebeu que naquele PowerPoint que o Dallagnol mostrou, sabe, dizendo que eu era chefe de uma quadrilha, você sabe que esse processo eu ganhei em Brasília. Então, a denúncia de quadrilha desapareceu. Porque eu ganhei na Justiça Federal em Brasília. E eu quero levar a minha briga contra o Moro, não é pessoal. Eu quero levar a minha briga contra o Moro porque eu sou favorável que todos os ladrões estejam presos. Eu estou favorável que todos sejam julgados. Quando uma empresa como a Odebrecht, a Camargo Correia, a Galvão Bueno, qualquer outra empresa, sabe, houve um roubo, você averigua quem roubou. Se for o dono da empresa, você julga o dono da empresa, prende o dono da empresa, mas não destrói a empresa. Como foi feito a Samsung, quando foi feito a Volkswagen. Você prende quem roubou e deixa a empresa gerando empregos para o Brasil. Mentira o remédio que ele está receitando. O americano já tiveram duas entidades principais da saúde dos americanos dizendo que a cloroquina não serve para cuidar do Covid-19, mandou para cá quase 3 milhões e o Bolsonaro agora está pressionando para que os hospitais, para que a UBS, sabe, receita um remédio que não serve para nada a não ser para malária e não para o Covid-19. Dito isso, eu queria te dizer que eu estava tendo um problema porque me deram isso aqui para ouvir e eu estou te ouvindo diretamente, eu não estou ouvindo aqui. Então, vamos continuar conversando assim. Segundo o querido Eduardo, o meu processo foi feito exatamente para isso. O meu processo ele foi construído exatamente para tentar criar, na minha imagem, uma lacuna de corrupção que ele sabia que era a única coisa que não pegava em mim. E eu estou, desde 2005, você como jornalista acompanha isso, sendo acusado 24 horas por dia, e eu estou esperando que o Moro prove a minha acusação. Eu estou esperando que o Dallagnol prove a minha acusação. Porque tudo foi pensado, foi articulado para combinar com a data eleitoral, porque o objetivo era me tirar da campanha. O objetivo era, não dá para fazer o impeachment da presidenta Dilma e depois deixar o Lula ser candidato a presidente da República, porque ele vai ganhar no primeiro turno. Veja, o Moro sabe que o apartamento não é meu. Eu fui condenado e ele ouviu 83 testemunhas que disseram claramente que o apartamento não era meu. Ele tinha o Léo Pinheiro, que era o grande delator, que já tinha prestado 3 depoimentos como testemunha e tinha dito que o apartamento não era meu.
até que trocou de advogado, e o advogado envolveu o Léo e convenceu o Léo a dizer para ele poder pegar a delação premiada, sabe, que o apartamento era meu. Então, o que eu estou esperando? Isso foi para a segunda corte, que essa é a tua dúvida, como é que eu fui condenado na segunda corte? Eu fui condenado porque era para ser condenado. Eu acho que os companheiros que me julgaram no TRF4, eu acho que nem viram o processo, nem leram o processo, porque ele não conhecia a sentença do Moro ainda, e ele disse que era uma sentença maravilhosa, que era, sabe, uma coisa que ele nunca tinha visto em tal qualidade. O meu processo passou, só para você ter ideia, o meu processo passou na frente de mais de 1.700 processos que estavam para ser julgados. E por que passaram na frente? Porque era preciso coincidir com a data eleitoral para julgar o meu entendimento político. Então, veja, só para te dar uma ideia, tudo que foi feito para combater a corrupção nesse país foi feito no governo do PT. Se você pegar um advogado para sentar com você e mostrar o que nós fizemos tudo, inclusive a delação premiada, fomos nós que fizemos no PT. Ora, a delação premiada, ela foi feita e não era para ser, sabe, sob coação, porque as pessoas que confessaram roubaram de verdade e as pessoas que confessaram ficaram com dinheiro. Nós temos o caso da Odebrecht, que é o mais forte, em que 70 delatores da Odebrecht vão receber salário durante 10 anos e além de um bônus para delatar o que o Moro queria. Como o objetivo era me condenar, Eduardo, o objetivo era me condenar, eu passei a desafiar. Quando eu fui prestar depoimento, se você acompanhou o meu depoimento, eu disse para o Moro, olha, você está condenado a me condenar. Já foi de tal magnitude que vocês não têm como voltar atrás. São centenas de horas do Jornal Nacional me acusando. Me acusando por todas as revistas, por todos os jornais, milhares de rádios pelo Brasil. Ou seja, e não tem um minuto da minha defesa. O máximo que a gente podia fazer era uma nota. É por isso, Eduardo, que eu posso te dizer que eu tenho a consciência mais tranquila do que o Moro, ter a consciência mais tranquila do que o Bolsonaro, e com muita tranquilidade eu quero provar que se teve uma quadrilha nesse país, ela foi montada pela Força-Tarefa da Lava Jato para criar um fundo de 2,5 bilhões de reais com o dinheiro da Petrobras. Essa gente é muito engraçada, porque essa gente invadiu minha casa, invadiu a casa de todos os meus filhos, invadiu a casa de todos os filhos, 6 horas da manhã, não me encontraram nada e não tiveram a decência de chamar a imprensa e dizer o seguinte, olha, não encontramos nada, não tinha ouro, não tinha dólar, não tinha absolutamente nada que a gente imaginava que tinha e mostrar a sacola, porque quando eles encontram dinheiro, eles chamam a imprensa e mostram o pacote de dinheiro, mostra relógio, mostra barra de ouro. Eu estou desafiando eles. Eu desafio o TRF4, eu desafio o Moro, desafio o Deleió a mostrar, sabe, um níquel errado na minha vida. E é isso que eu quero provar, apenas isso. É por isso que eu dizia, quando eu estava na Polícia Federal, Eduardo, que queriam fazer um acordo para eu sair, eu dizia, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Se me colocar aqui, vão ficar aqui até que eles reconheçam que eles prenderam o inocente para evitar que o Lula ganhasse as eleições de 2018. Presidente. Para provar isso, querido. Presidente, agora o senhor retoma, apesar do isolamento, da pandemia, o senhor retoma os contatos Brasil afora com duas ideias. Uma proposta, um plano para o Brasil e recuperar seus direitos políticos. Agora, isso não inclui candidatura, não inclui, presidente? Veja, necessariamente não. Eduardo, eu tenho 74 anos de idade. Graças a Deus e com a ajuda do povo brasileiro, eu sou considerado o presidente mais importante da história do Brasil. Nenhum presidente conseguiu fazer o que eu fiz e não foi por mérito meu, foi por conta, sabe, da generosidade do povo brasileiro, sabe, que me permitiu, que me ajudou a chegar onde eu cheguei. Eu tenho certeza que Minas Gerais, mesmo tendo o Aécio como governo de oposição, nunca recebeu a quantidade de investimento federal que recebeu no meu governo. Eu tenho consciência disso. E eu não preciso ser candidato. Não vou dizer que não sou, porque na política a gente nunca pode dizer que não é.
Mas, necessariamente, eu não preciso ser candidato. Eu já fiz muita coisa nesse país. Acho que é possível fazer muito mais nesse país, mas, necessariamente, eu quero recuperar a democracia do Brasil. Eu quero voltar a fazer esse povo ser feliz, esse povo sonhar, esse povo trabalhar, esse povo ter esperança, esse povo ter emprego, ter salário, ter renda. Esse povo que já foi o povo mais feliz e mais esperançoso do mundo. É isso que eu quero. Presidente, recentemente o Antônio Delfim Neto, que é um economista, mas é um pensador, uma figura que o país, né, tem respeito por ela, ele disse que faltou humildade ao PT, que o Bolsonaro é culpa da falta de humildade, porque o senhor chegou a conversar com ele da possibilidade de o Ciro ser o candidato a presidente e o Haddad o vice. Se acontecesse isso, na cabeça dele não teríamos Bolsonaro. Deixa eu te dizer uma coisa, Eduardo. Essa história é antiga, porque antes das eleições de 2018, o Mangabeira Unger levou o Haddad para conversar com o Ciro Gomes e fizeram a proposta para o Haddad ser vice do Ciro. E deve ter comentado com o Delfim Neto. Quando o Mangabeira foi me contar, eu falei, Mangabeira, você só tem que perguntar para o PT, não é para o Ciro. Como é que pode o partido mais importante da América Latina, como é que pode um partido que foi o segundo colocado em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, todas as pesquisas mostravam que se eu fosse candidato, ganharia as eleições, pode abrir mão da candidatura. Ah, mas a pesquisa indicava que o Ciro poderia ganhar o segundo turno, não é isso? Ora, mas para o Ciro ganhar o segundo turno, ele precisava passar pelo primeiro. Sabe, não adianta. O Atlético, para ser campeão, sabe, da Série A em Belo Horizonte, ele vai ter que sair da segundona, vai ter que ir para conquistar o direito para a primeira. O Ciro Gomes, para ir para o segundo turno, ele tem que ganhar um primeiro turno. Como é que o PT poderia abrir mão de ter candidatura própria com um quadro da qualidade do companheiro Fernando Haddad? Presidente, desde... A verdade é que o Ciro poderia ter ajudado se o Ciro não tirasse férias em Paris, ao invés de ficar aqui pedindo voto para o Haddad. Presidente, eu tô aqui vendo na live que nós estamos fazendo, no seu @LulaOficial, no meu @EduardoCostaJornalista, e é impressionante como é que na nossa live se reproduz o Brasil de hoje. 30% de um lado dizendo é Lula, 30% do outro lado dizendo é Bolsonaro e 40% perplexos. O que o senhor faria se fosse convidado para um grande entendimento nacional, para a gente pensar junto e fazer esse país ir adiante, parar com esse Fla-Flu, com esse Atlético e Cruzeiro, presidente? Eu não sei quantos anos você tinha, mas há muito tempo atrás nós brigamos muito para que o Brasil tivesse 2 turnos. Para que a gente não corresse o risco de um presidente ser eleito como Allende foi no Chile, com 30% dos votos. Quando você só tem 30%, você tem 70% que não votou em você. E o segundo turno, ele permite que, ao você conquistar o direito de ir para o segundo turno, você possa construir a tua aliança política, a tua governabilidade durante o processo eleitoral. Foi assim comigo em 2002, foi assim em 2006, foi assim com a Dilma em 2010, foi assim em 2014 com a Dilma. Sabe, todo mundo que ganhou, ganhou no segundo turno. Sabe, isso é muito importante para o país. Então, essa história que se inventou, o PT tem 30%, tem contra o PT 30% e tem 40%. Esses 40% se manifestam no segundo turno. Eu tive 40 e pouco no primeiro turno com o Alckmin e tive 62 no segundo turno. Você está lembrado que eu ganhei 12 milhões de votos no segundo turno com o Alckmin e ele perdeu 4 milhões. Significa que 4 milhões que votou nele votou em mim. Ou seja, não existe esse negócio do antipetismo, o antilulismo, o anti-Tatiaia, sabe? Não existe isso. A campanha, ela existe para você convencer as pessoas, para você fazer acordos políticos, para você arrumar outras forças para compor com você. É assim que é. Então, esse negócio de que só tem 30%, você precisa me dizer o seguinte, qual é o partido no planeta Terra que tem 30% de eleitores fixos, como dizem que eu tenho? E nem o Bolsonaro tem 30%. Pois Bolsonaro tem 30%. Pois é, presidente, mas depois que passa a eleição, o presidente chama a nação à união
e as pessoas torcem pelo país. Aqui está uma briga que, se eu falar o nome do senhor em determinado lugar, eu apanho. Se eu falar o nome do Bolsonaro, eu apanho também. É esse ódio que eu não estou entendendo. O senhor não percebe esse ódio no país? Você é testemunha que se tem um cara que soube organizar a paz nesse país, fui eu. A minha candidatura com o Zé Alencar foi um pacto feito no mundo do trabalho e no mundo da política e no mundo sindical. Ninguém vai ter um vice como eu tive o Zé Alencar. Um homem de caráter, um homem honesto, um homem, sabe, de uma capacidade de trabalho. E o que é que nós fizemos? A primeira coisa que eu fiz, Eduardo, eu criei um conselho de desenvolvimento social, envolvendo índio, envolvendo fazendeiro, envolvendo banqueiro, envolvendo bancário, envolvendo pastor, envolvendo padre. Era um conselho com 100 personalidades que me ajudavam a governar, me ajudavam a fazer projeto, me ajudavam a encaminhar as coisas no Congresso Nacional. Eu vivi 8 anos na presidência num momento de paz, no momento em que o país mais cresceu na economia, no momento em que o Brasil mais exportou. Você está lembrado que quando eu cheguei na presidência, o Brasil tinha 100 bilhões, o Brasil estava devendo 30 bilhões do FMI. Nós pagamos o FMI, juntamos 380 bilhões de dólares de reserva, as nossas exportações, que eram 100 bilhões, nós chegamos no fluxo entre compra e venda a 502 bilhões de dólares. O Brasil, sabe, gerou 20 milhões de empregos na economia, com carteira assinada, quando o mundo gerou 100 milhões de desemprego. Nós vivemos o melhor período, a convivência democrática na diversidade é a coisa mais extraordinária que nós podemos ensinar a esse país. É por isso que nós fizemos muitas obras, é por isso que nós fizemos muita universidade, é por isso que nós fizemos muita escola técnica, é por isso que nós fizemos programas sociais que o povo esperava há muitos anos. Ô, presidente, o senhor candidato, o senhor disse uma vez que o Congresso tinha mais de 300 picaretas. O senhor, presidente, o senhor teve que aliar-se ou conviver com o Renan, com o Sarney, com os picaretas lá. Depois, Bolsonaro, candidato, ele falou que não queria nem falar com essa gente, queria falar com as bancadas. Hoje ele está se encostando no tal do Centrão. Não tem jeito, nesse presidencialismo brasileiro, de se governar sem aliar-se a setores do Congresso aparentemente retrógrados. Eduardo, a coisa maravilhosa seria se você fosse candidato a presidente, você ganhar para presidente e eleger a maioria dos deputados aliados a você e a maioria dos senadores. Está todo mundo do seu partido. A segunda coisa melhor do que isso era você ter os aliados na maioria. Agora, quando você não faz a maioria, você precisa fazer política. E você não vai pedir apoio para suplente. Você não vai pedir apoio para o cara que não se elegeu. Você vai ter que conversar com quem tem o mandato e está na Câmara. E aí você conversa com as pessoas que estão lá eleitas, eles que têm o voto. Esse negócio do Bolsonaro fazer bravata, tá? Porque eu não vou conversar com ninguém, não vou conversar com ninguém, não vou conversar com ninguém, está rastejando agora. Está rastejando agora. Ninguém governa esse país sem governar com o Congresso Nacional, com a Câmara e com o Senado. Ninguém governa esse país se não manter uma harmonia com as chamadas instituições da democracia. Eu fui um cara que disse que tinha 392. Hoje, eu acho que tem mais. O doutor Ulisses Guimarães, que você conheceu, tinha uma frase extraordinária. Ô Lula, toda vez que a elite brasileira começa a dizer que tem que renovar a política, precisa mudar o Congresso, o que vem é pior. E é isso que nós estamos assistindo agora. Esse Congresso agora é muito pior do que o Congresso anterior. E o anterior já era pior do que, sabe? Agora, Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os meios de comunicação têm uma importância extraordinária que não pode esquecer, que é não permitir que o povo negue a política. Porque toda vez que você nega a política, toda vez que você escolheu político, você precisa lembrar que quem escolheu o deputado foi o povo. O povo votou no deputado que estão lá. Ou seja, o povo votou nessas pessoas. Teve pessoas que hoje estão sendo acusadas que teve 2 milhões de votos para deputado.
sem conhecer as pessoas, apenas pelo fake news. Então, eu acho muito sério, sabe por quê, Eduardo? Eu estou com 74 anos e eu vou te dizer uma coisa. Enquanto a gente continuar negando a política, o que a gente vai colher é, na verdade, tempestade. Porque presidente, a política não tem solução para ninguém, querido. Presidente, a oposição brasileira, aí eu falo de PT, pessoal, especialmente da esquerda, ela não está aparentemente perdida e fraca? Ela não está perdida. Veja, o Bolsonaro tem apenas 1 ano e meio que tomou posse. O Bolsonaro está no meio do governo e já tem mais de 46 pedidos de impeachment para ele. Eu fico preocupado, sabe por quê, Eduardo? Porque esse país acabou de caçar uma presidenta da República que não tinha cometido nenhum caso de improbidade administrativa. Ela foi caçada porque era necessário caçar, era necessário tirar o PT. Agora você tem um cidadão que está desrespeitando a ciência, que está desrespeitando a medicina, que está desrespeitando a paz. Ou seja, você não vê o Bolsonaro pegar um livro na mão. Você não vê o Bolsonaro falar de um livro. Você não vê talvez falar de arma. Ou seja, é um presidente que acha que o problema do mundo será resolvido com arma. O problema do mundo não será resolvido com arma, será resolvido com educação. Será resolvido com paz, será resolvido com harmonia, será resolvido com emprego, com salário, será resolvido quando o Estado cumprir com as suas obrigações e der ao povo aquilo que o povo necessita. É assim que a gente vai resolver. A esquerda não está dividida, a esquerda está fora do poder. Então ela tem que aprender que a gente fora do poder... Sabe qual é o problema, Eduardo? Quando você ganha, 4 anos de mandato passa rápido demais. Você nem aprendeu a governar, já acabou o mandato. Quando você perde, cada dia vale 1 ano. Parece que não passa nunca o mandato do cara que está governando. Esse é o problema. Eu digo que é preciso ter paciência. A gente tem que, primeiro, não ficar rezando para o Bolsonaro errar. Porque quando o presidente erra muito, quem paga o pato não é o presidente, não é o partido, é o povo. Então, o que eu quero é que o seu Bolsonaro crie juízo, pare da sua relação com os milicianos, pare de mentir para a sociedade no fake news e governe esse país com responsabilidade. Pare de brigar com a China, pare de brigar com a Argentina, pare de brigar com a América do Sul e pare de lamber as botas do Trump. Pare de lamber as botas do Trump. Você percebe que o Trump já jogou fora a cloroquina. Mandou para onde? Para o Brasil. Porque lá as 2 instâncias que cuidam da saúde não deixou ele utilizar a cloroquina. Então, ele mandou para o Brasil. E o Lambidão aqui, sabe, está obrigando agora, você tem acompanhado pela imprensa, está tentando forçar o poder público ligado à saúde, obrigar as pessoas a tomar cloroquina contra todas as entidades de ciência médica desse país. Não é possível que a gente não dê, sabe, uma dura no Bolsonaro. Por isso que eu defendo o impeachment do Bolsonaro, um impeachment que tem um processo, que ele tem o direito de defesa e que julga os crimes de responsabilidade que ele já cometeu nesse período que ele está governando. O senhor está confiante de que o PT terá um bom desempenho nas eleições do fim do ano de novembro e que possa, assim, se redimir ou mostrar que ele não acabou, como para muita gente aconteceu com a vitória do Bolsonaro? Eduardo, deixa eu te falar uma coisa com sinceridade. O PT é o mais importante partido de esquerda da América Latina. E qualquer cientista político sabe disso. O PT não vai acabar numa eleição. Por que eu gosto da democracia? Eu gosto da democracia porque ela permite a alternância de poder. O PT governou, perdeu uma eleição, os outros governam. Daqui a pouco a gente volta, depois a gente perde, aí vem outro. É isso que é democracia. Você está lembrado? Eu vou te contar uma história. Quando eu era presidente, você está lembrado que eu saí com 87% de bom e ótimo, 10% de regular. E 3% em péssimo. Tá? A bancada do PT queria apresentar uma proposta para que eu tivesse o 3º mandato. O que eu disse para a bancada do PT? Eu disse para a bancada do PT o que eu disse para o doutor Chaves,
que eu disse para o doutor Uribe e que eu disse para o doutor Evo Morales agora. Toda vez que um político começa a se achar imprescindível e toda vez que um político começa a se achar insubstituível, está nascendo um pequeno ditador. Por isso é que eu não quis um terceiro mandato, porque eu sou favorável à alternância de poder. Olha, se alguém, sabe, como o Zé Maranhão do Pimentel, ótimo, ele que governe. Veja se ele consegue cumprir. O Pimentel saiu derrotado, vai lamber suas feridas, como dizia o Brizola, e se preparar para voltar outra vez. Isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo. Nós temos que aprender a perder e aprender a ganhar. Quando a gente ganha, é bom. Quando a gente perde, a gente chora e deixa a vida passar para a gente se preparar para ganhar outra vez. Presidente, eu tenho que caminhar aqui para o fim da prosa, embora ela esteja boa. Eu queria falar um pouquinho sobre... Como é que é? Bom, que eu ficaria mais umas 3 horas aqui com você. Vamos prosear. Aqui, eu queria falar um pouquinho de Belo Horizonte. Aqui, a eleição está chegando, os candidatos, né, por exemplo, os 2 vereadores, o filho do senhor ministro Patrus, o Pedro, o Arnaldo, que o senhor conhece mais, Arnaldo Godoy. Hoje eu fiquei sabendo que o Kerson Lopes, que é da Casa do Jornalista, colega nosso professor, é pré-candidato pelo PT. E tem o Nilmário Miranda, que é pré-candidato a prefeito. Mas já fiquei sabendo que o Rogério Correia está bravo. Ou seja, o PT vai ser sempre essa encrenca que ninguém quer, o pau quebra, hein, presidente? Eu queria antes falar uma coisa para você, Eduardo. Quando eu fui lançado candidato em 89, eu pensei que era brincadeira do PT. Porque você tinha Ulisses Guimarães candidato. Você tinha a doutora Aureliano Chaves candidato. Você tinha Leonel de Moura Brizola candidato. Você tinha o doutor Mário Covas candidato. Você tinha a doutora Afif candidato e tinha o Enéas candidato. Eu achei que era uma brincadeira do PT me lançar. Como é que um metalúrgico iria disputar uma eleição com tanta gente nobre? O que aconteceu? Eu fui para o segundo turno e as grandes figuras não foram. Foi eu e o Collor, que eram 2 candidaturas novas. Pois bem, o Nilmário tem um papel histórico em Belo Horizonte, desde o movimento social, sabe? Desde a imprensa alternativa, e você sabe disso. O Nilmário foi um ministro extraordinário nos direitos humanos no meu governo. O Nilmário foi deputado federal, foi candidato contra o Aécio a primeira vez e deu um suador no Aécio, você lembra disso. Ora, o PT escolheu o candidato Nilmário, sabe, da forma mais democrática possível. Então, eu acho que nós não temos que ficar chorando e o leite derramado. Nós temos que ir para a rua tentar eleger o companheiro Nilmário Miranda. Vai todos os candidatos de esquerda, ótimo. Quem for o melhor vai para o segundo turno. E no segundo turno a gente junta todo mundo. O que o PT precisa é ter em conta o seguinte. O PT precisa ter coragem de ir para a rua, defender o seu legado, mostrar em Belo Horizonte que o PT governou essa cidade com o Patrus, depois conversou vários tempos com o Célio de Castro, sabe, o PT era vice, depois o Pimentel governou várias vezes e o PT fez história na prefeitura de Belo Horizonte. É isso que nós temos que resgatar para mostrar quem é que tem mais capacidade de governar. É isso que nós temos que mostrar. E é isso que vai permitir que as pessoas escolham fulano e beltrano. Sabe? Você tem que fazer uma campanha, sabe, discutindo uma parte dos temas nacionais e uma parte são os temas locais. São as necessidades do povo. Porque não adianta nem só ficar xingando o Bolsonaro, nem só ficar falando do buraco da rua. É preciso falar da economia. É preciso falar, sabe, da crise sanitária que estamos vivendo. É preciso falar da crise financeira que estamos vivendo. Então, o PT é um partido nacional, tem que fazer uma campanha extraordinária, tem que aproveitar o tempo na internet, o tempo no meio de comunicações e falar. Se a gente não ganhar dessa vez, o mundo não acaba. A gente se prepara para ganhar na outra vez. E quando acabar, e quando acabar esse isolamento, o Lula vai para a rua, vai enfrentar o povo na rua? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Você me conhece, sabe que eu gosto de ir para a rua. Eu fico muito triste quando eu sei que um cara como você, que me conhece há muito tempo, ficou com dúvidas a meu respeito por conta da quantidade de notícias que você recebia, sabe, de que o Lula tinha roubado, de que o Lula tinha feito isso, tinha feito aquilo, sabe? Então, eu até não
não fico chateado quando eu vejo que as pessoas pensam isso de mim, porque vocês ouviram de manhã, de tarde e de noite durante muitos anos. Você sabe quanto tempo faz que eu não apareço no Jornal Nacional? Faz mais de 10 anos. E o Moro aparecia todo dia 20 minutos me condenando. Eu sei o que é a destruição da imagem das pessoas. Quando o político rouba, Eduardo, você sabe, porque em Minas Gerais se fala muito isso. Quando o político rouba, o que ele fala? É preciso submergir. É preciso desaparecer. Eu poderia ter ido para outro país, Eduardo. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Por que você acha que eu me entreguei na Polícia Federal, Eduardo? Porque eu queria ficar perto do Moro, porque eu preciso provar que o Moro e o Dallagnol foram chefes de uma quadrilha que tinha como objetivo me condenar. E o Dallagnol agora está provado que ele queria era pegar dinheiro da Petrobras para montar uma instituição dele. Não sei se você já percebeu que naquele PowerPoint que o Dallagnol mostrou, sabe, dizendo que eu era chefe de uma quadrilha, você sabe que esse processo eu ganhei em Brasília. Então, a denúncia de quadrilha desapareceu. Porque eu ganhei na Justiça Federal em Brasília. E eu quero levar a minha briga contra o Moro, não é pessoal. Eu quero levar a minha briga contra o Moro porque eu sou favorável que todos os ladrões estejam presos. Eu sou favorável que todos sejam julgados. Quando uma empresa como a Odebrecht, a Camargo Correia, a Galvão Bueno, qualquer outra empresa, sabe, houve um roubo, você averigua quem roubou. Se for o dono da empresa, você julga o dono da empresa, prenda o dono da empresa, mas não destrói a empresa.